Oi pessoal, hoje é aula 3, hoje eu não vou aparecer, só minhas mãozinhas. Hoje eu vou falar sobre espessantes, rapidinho, espero que vocês peguem tudo. E deixar aqui para não cair, senão depois não consigo arrumar as aulas direito. Vou falar sobre 4 espessantes que eu já falei para vocês na teoria. O primeiro é o roux. O roux é a base do molho branco, quando a gente começa o molho bechamel, farinha com manteiga, cozido, ele pode ser claro, médio, escuro, manteiga, proporções iguais, manteiga e farinha, para 1 litro de leite ou de caldo, para o velouté, 70 gramas de manteiga, 70 de farinha, proporções iguais. Também temos o beurre manier, que é também a mesma proporção, manteiga e farinha, só que esse é misturado frio e a gente põe direto no molho. Eu tenho o slurry, que é com amido de milho, ou maisena, como normalmente o pessoal conhece, mas maisena é uma marca. Esse aqui é 2:1, é uma parte de maisena para 2 de água, então 1 colher de maisena e 2 colheres de água. Se mistura frio e se põe no leite. Serve para fazer mingau, o pessoal fala, mas também serve para engrossar molhos cozidos. Ele põe ele, tem que cozinhar. Todos esses que vai farinha, ele precisa cozinhar. E por último, a goma xantana, que esse eu vou mostrar para vocês que é o mais diferente de todos. Eu vou começar com a base com o roux. Então eu tenho manteiga, vou botar a manteiga, esperar derreter. Enquanto ele vai derretendo, eu vou fazer esse que é o beurre manier. Então eu tenho manteiga e farinha, proporções iguais. Isso aqui são espessantes clássicos da cozinha francesa. Só vou desmanchar ele aqui. Desmanchar e já vou deixar aqui. A manteiga já tá a manteiga essa aqui pro roux já derreteu. Vocês conseguem ver aí, sim. Então eu vou botar a farinha e vou mexer. Até aqui. Agora eu vou cozinhar ela pelo menos uns 2 minutos para dar uma cozida na farinha e depois eu vou colocar o líquido, no caso desse eu vou botar água mesmo, que é só para vocês verem como ele funciona. Deixa eu pegar aqui. Mas no caso pode fazer, por exemplo, com um caldo. Eu posso com um caldo de carne, um caldo de legumes, um caldo de peixe, um caldo de frutos do mar, de cordeiro, de porco. O caldo do que quiser, isso aqui vira um molho. Um dos molhos clássicos, então o molho velouté é o roux mais um caldo. O molho espanhol é um roux com molho de tomate, extrato de tomate
e que é um dos molhos clássicos, daqueles 5 molhos clássicos que eu falei para vocês. Ele é feito com o roux, com extrato de tomate e o caldo de carne, aquele bem concentrado, aquele que eu mostrei para vocês, que levam em torno de 24 horas de fogo, né? Não é 24 horas contando com o tempo desligado, 24 horas que ele fica no fogo mais ou menos. Então, por isso que leva normalmente 2 dias, porque o pessoal acaba não deixando a noite inteira. Ó, aqui eu tô cozinhando aqui um pouquinho, daqui a pouco eu já posso começar a botar, no caso para fazer o molho branco, e agora o leite. Para fazer eu vou deixar ele um pouco mais escuro só para vocês olharem, para verem até como pode fazer. Essa aula a gente não vai ter uma aula só de espessante, ela vai estar junto com os molhos, mas só para vocês poderem consultar, resolvi fazer ela separada, fica mais fácil. Ó. Daqui a pouco fez um molho de vinho, fez um molho de molho madeira, fez algum tipo de molho. Você achou que não ficou tão... quer engrossar ele, esse é um jeito que é bem usual de fazer, assim, faz isso e mistura aí o molho aqui. Então agora que eu já tenho aqui ele bem cozido, ó, já tá moreninho, ele dá para cozinhar mais, mas eu vou deixar aqui, já acho que já tá bom. Vou adicionando com cuidado, porque ele começa, à medida que eu boto água, ele engrossa. Então bota um pouquinho. Esse começo é bem importante para não empelotar. Acabou caindo até um pouco demais, mas agora mexe bem. Bota um pouquinho. De pouco em pouco. No começo, caso vocês não consigam deixar ele bem lisinho, tem um truque depois, que dá pra fazer depois, que é bater o molho no liquidificador, mas o bom é não precisar fazer isso. Aqui eu botei bastante, acho que vou ter que botar mais água do que eu peguei. Ó. Bem cremoso. Agora que ele já misturou tudo, que já dissolveu bem a farinha, que não tem mais risco de empelotar, pode botar o restante do líquido. Começo que tem que ter mais cuidado. Então agora é só cozinhar. À medida que vai cozinhando a farinha e o molho vai engrossando até ele chegar na espessura certa. Vou botar aqui de lado, enquanto ele cozinha aqui. Vou mostrando aqui para vocês como faz com o beurre manière, tá? Então tem aquela mistura que eu fiz de farinha com manteiga. Isso aqui é bom, ele tá sempre gelado, então esse molho pode ser usado para finalização, para ter no restaurante. Vou botar aqui para frente, acho que fica melhor para vocês verem. Esse molho, esse espessante pode estar pronto já
no mise en place para ser usado durante o serviço. Então tem um molho que eu faço, molho rôti, que ele é feito com a frigideira, grelha uma carne, depois tira a carne e se usa aquilo que grudou, se deglaceia, põe um álcool para soltar todo aquele molho, põe um pouquinho de caldo e depois tem que engrossar. Então deixa isso pronto na bancada, na hora que faz isso, tirou a carne, enquanto a carne descansa, faz o molho rapidinho e põe esse espessante. Então tem que estar o caldo fervendo, então o molho está na panela. Aqui vamos deixar ele só tá fervendo. E isso pode ser feito na hora, né? Não precisa. Então o importante é a mesma coisa que o outro. A gente coloca e vai emulsionando na hora que ele vai cozinhando e emulsionando. É que ele já mudou a textura, ó, era só água pura. É que ele já tá outra textura, pode ver a cor. Como dizem que tem muita gente que diz que farinha não dá gosto, que botar farinha que espessar, talvez fique umas bolinhas por causa desse aqui, mas as pessoas dizem que usar espessar molho com farinha não dá sabor, mas não é verdade, só visto pela cor que fica a água, né? Então aqui eu tenho o molho e ele bem já espessou, agora tem que cozinhar ele para ele acabar o tempo de preparo. Então nesse caso esse é o segundo molho, então eu já fiz o roux, esse é com o beurre manier e agora o slurry, que é só uma colher de amido. Esse eu não vou cozinhar para vocês, mas ele funciona da mesma, se vocês vão testar em casa. Testar aqui em aula. Pegou o amido, aqui uma colher, 2 colheres de água, desmanche. Da mesma maneira que fez com o beurre manier, que esse com a farinha com a manteiga, a gente faz com esse com a maisena e água. Daí só tá com o caldo fervendo. À medida que ferveu, põe esse aqui e vai reduzindo. Então reduz até chegar ao ponto. Todos esses que tem farinha ou esse amido de milho, maisena, ele acaba dando um sabor. Eu não sou muito fã de usar. O caldo de carne que eu faço, o molho demi-glace, ele não vai nada de farinha. Tem gente que coloca farinha, tem gente que quando vai botar os ossos no forno acaba botando farinha e depois essa farinha acaba espessando o molho. Eu não gosto, tá? Eu deixo só o colágeno, se bem feito, não precisa. Agora o último que eu queria mostrar para vocês é a goma xantana, tá? Aqui tem água pura. Ele que se usa em torno de 0,5%, tá? Então para 1 litro vai 5 gramas.
Isso, 100 ml dá meio grama. Para 1 litro, 5 gramas. Então, para cada litro vai 5 gramas. Só para vocês terem uma ideia de como funciona. Só que ele precisa ser bem emulsionado, tá? Então ele pode engrossar coisas frias ou coisas quentes. Isso se usa na indústria, se usa na panificação, pães sem glúten, se usa para maioneses, molhos prontos, geleias não, mas molhos, coisas prontas. Ele é feito a partir do açúcar, do milho e um processo. Então aqui eu tinha só água. Aqui eu tenho já um gel, já com a textura bem de molho. Se eu colocar mais, só para vocês verem o poder dele. Ele é resistente a temperatura, ó. Fica um gel. Então eu posso fazer gel, posso fazer o que eu quiser e ele aguenta aquecer e ele mantém nessa mesma textura. Isso aqui é ótimo e não dá sabor, gente. É o mais importante de tudo, não dá sabor. Então é um dos espessantes que eu uso hoje em dia. Farinha eu uso só para molho branco, ou quase nunca, assim. Dificilmente eu vou usar farinha, só se for para um molho branco ou um velouté, mas eu gosto de usar esse aqui. E até para emulsões, para estabilizar emulsões, ele é bom também. Então é isso, gente. Nas próximas aulas aí vocês vão ver o uso real disso no dia a dia.